Primeiro, senhor presidente, eu queria aqui torturar muitos dessa comissão. Que o instrumento da tortura, que eu quero usar para muitos dessa comissão, é a verdade. Realmente, tem alguns, nessa comissão especial muitos, que acreditam na própria mentira. Eu não sei que doença é essa. Mas o antídoto para esses caras de pau seria hora de peroba. Mas alguns, se precavendo, deixam a barba crescer. Senhor presidente, essa comissão não quer a verdade. Essa comissão quer a calúnia, quer a mentira. Até porque a sua composição aqui no projeto do Executivo são 7 indicados pelo presidente da República. Ou melhor, já posso fazer emenda de redação, pela presidente da República. É a mesma coisa, presidente, que nós pegarmos 7 traficantes do Morro do Alemão e botar para julgar o Fernandinho Beiramar. Ele ia ser absolvido, idolatrado e anistiado. Pegar uma grana aqui dessa comissão aqui. É uma comissão totalmente parcial. Mas ainda, senhor presidente, nós queremos aqui o projeto que quer apurar, né, circunstâncias de torturas, mortes, desaparecimentos forçados, mas não quer apurar sequestro de autoridades. Vamos tornar mais público, né, o Frank Martins, sequestrador, que inclusive disse que mataria o embaixador americano do teu país. Figura, hein? Que figura, hein? Eu conheço muito papagaio por aí. Oxigenado é o primeiro. PCdoB teve no Araguaia. Pelas nossas contas, 11 foram justiçados lá. Porque eram jovens aliciados de universidades e quando chegavam lá viam que não podiam sair. Pela causa, eram justiçados. Convide o Pedro Albuquerque, a Ana Cristina vai vir depor aqui, quando ela engravidou e não queria abortar, ia desertar, o Pedro Albuquerque seria justiçado, acabou fugindo junto com ela. Eles foram fazer o que no Araguaia? Inspirados em Mao Tse Tung em 49? Inspirados em Fidel, ou melhor, 49, em Fidel Castro de 59? Impor uma democracia em nosso país, é exemplo de lá? Subsidiariamente, graças a Deus, os brasileiros aniquilaram a guerrilha do Araguaia. Porque senão, no mínimo, nós teríamos hoje uma FARC no coração do Brasil. Não querem apurar roubos da presidente recém-eleita. Qual o problema? Qual o problema? Roubos para financiar a luta armada. Já que o dinheiro de Fidel Castro apenas não era o suficiente. Fidel Castro injetava dinheiro no Brasil para guerrilheiros para impor uma democracia aqui. Só imbecil para acreditar que Fidel Castro queria uma democracia no nosso país. Não quer apurar, por exemplo, aqui não está previsto, presidente, sequestro de avião. O esposo da Dilma Rousseff sequestrou um avião. Foi para onde? Para um país democrático? Foi para Cuba. Sequestrava e ia para Cuba. Se inspiraram o quê? Em democracia? Senhor presidente, eu sei que Vossa Excelência falou que eu acabe meu pronunciamento aqui. Ok? Mas, senhor presidente, não dá para te rebater tudo aqui. O Congresso teve fechado, sim, por alguns meses o regime militar. Agora, na tal da democracia, que hoje nós vivemos, teve fechado por anos, por medida provisória. Hoje está fechado. E peso de ouro, de grana. No regime militar, só não encontra um general, um coronel, um capitão, um sargento, um cabo, que seja remediadamente rico. Hoje em dia, qualquer Barnabé de terceiro escalão está muito bem de vida na democracia que Vossa Excelência tanto defende, Vossas Excelências aqui defendem hoje em dia. Então, senhor presidente, e é para concluir, senhor presidente, oferecer dinheiro para camponeses do Araguaia, para analfabetos, assinar depoimentos que eles não sabem o que é, para contar uma outra história do Araguaia, também não vale aqui. Então, se esse Congresso tiver um mínimo de isenção, se essa comissão tiver pudor, ou seja lá o que for, vamos acrescentar aqui integrantes dos clubes militares na composição, ou estão com medo do debate?
aqueles 7 indicados pelos senhores. E vamos acrescentar aqui, para apurar sequestro de autoridades, de aviões, roubos, execuções, como a execução, por exemplo, do tenente Alberto Mendes Júnior, como o carro-bomba que matou Mário Cosel Filho. E vamos colocar aqui também sequestro, tortura e execução do Celso Daniel. Ou por que isso não vale? Porque foi gente da gente dele mesmo, não parente, do partido dele que executou e torturou, não vale por aqui? A causa era justa, valia? E a sua família está exilada na França até hoje. Ninguém fala isso. Exilados no Brasil. Senhor presidente, eu não preciso falar mais nada, né, presidente? Muito obrigado pela consideração. Fico muito feliz em participar dessa comissão, presidido por Vossa Excelência. Ao deputado Fernando Chiarelli. Está na Bíblia que você tem que saber a verdade, que a verdade te libertará. Está também na República de Platão que se o povo não pode ter um comportamento de sanidade se a ele não for mostrada a verdade. E neste país nós tivemos exemplos maiores, muitos por sinais, de gente que até entregou a vida, morrendo às vezes, pela grandeza e pela constituição da nossa nacionalidade. A Maria Quitéria, os Inconfidentes, a Sora Joana Angélica, a Bárbara Eliodora lá, que acabou nos seus últimos dias falando sozinha pelas ruas de Vila Rica como se fosse uma louca. A tortura, conforme foi colocado aqui, ela é mundial e há muito tempo tem ocorrido. Falaram aí até da ocupação da América Espanhola. Eu acredito que um bom exemplo de tortura é o caso daquela Tânia, que enfrentou os nazistas na Segunda Guerra Mundial. Os nazistas pegaram a Tânia, torturaram a Tânia, e quando ela não confessou nada, ao contrário de muitos que confessaram, e não levaram um tapa na cara, aqui no Brasil, deduraram, na verdade, denunciaram, na verdade. A Tânia, quando puseram a corda no pescoço dela, ela falou: vocês não vão conseguir enforcar 1 milhão de russos. O sonho da Tânia era o sonho de liberdade, como era da Joana Angélica, da Eliodora e outras mais. Hoje, fala-se aí que a presidenta eleita foi torturada. Muito bem. Qual será o sonho da presidenta eleita que foi torturada? A Tânia não falava uma palavra e deixou para a história só uma injúria aos nazistas. Vocês não vão enforcar 100 milhões de russos. Com certeza, senhoras e senhores presentes, e eu vou pedir uma salva de palma à presidenta. Quando ela estava sendo torturada, ela gritava: olha, tortura, mas um dia nós vamos ter mensalão. Tortura, que um dia nós vamos ter uma imprensa comprada e negociada. Tortura, que um dia nós vamos ter um ministro ladrão, que nem o Wagner Rossi, que roubou 1,2 bilhão de reais lá na Conab, impunemente. Este era o sonho de liberdade da tal Dilma Rousseff, a qual peço uma salva de palmas. Muito bem. E as autoridades estrangeiras aqui devem ficar sabendo que aqui no Brasil criou-se uma comissão de anistiados. Ou seja, tem um tal de Greenhalgh, que por sinal ouço falar que a Erundina, deputada correta e séria, proibiu ele de entrar na prefeitura em São Paulo quando ele foi vice-prefeito dela. Tamanha desonestidade desse cidadão, se é que posso chamá-lo de cidadão. Tem um negócio muito bom de qualquer um entra nessa comissão de anistiado e recebe lá um dinheirão para o resto da vida. É para isso que vai ter comissão da verdade? Estão falando aí, criticando o Médici, né? Infelizmente o ministro precisou sair correndo daí.
saiu a francesa. Mas presta atenção nisso, gente. Olha o que eu vou falar aqui. O Palocci era um pé de chinelo lá em Ribeirão Preto. O Wagner Rossi era um pé de chinelo lá em Ribeirão Preto. Hoje são dois milionários que são até banqueiros em questão de 10 ou 15 anos dessa tal democracia que foi implantada aqui no Brasil. Que na verdade é uma cleptocracia, a República dos Ladrões. Ou será que algum dos senhores tem alguma dúvida disso? E eu não recebi sequer uma salva de palma. Quer dizer, se eu falo isso em qualquer outro estádio, eu sou aplaudido. Aqui escutam assustados. Com certeza, porque como dizia Rui Barbosa, é muito bico, é muita teta, e tá todo mundo pendurado, se postando de democrático. O país está na mão do narcotráfico, pois o PT é sócio das Farc. Conta para mim, senhores estrangeiros aqui presentes, peguem os jornais, peguem as revistas e saiam às ruas. Os senhores nunca foi visto antes nesse país tanta droga na rua, tanta maconha na rua, tanto haxixe na rua, tanto crack, não é crack de futebol não, que eles nem sabem o que é isso lá no país dele. Crack, uma espécie de droga na rua. Nunca se viu tanto comércio de arma pesada. Tudo com vista grossa do governo.